Saúde e paz, minha amiga e meu amigo. Nesta terça-feira, nós iniciaremos uma viagem pelo mundo do câncer. Embora o assunto seja um pouco amedrontador, eu tenho certeza que ao final, se você estiver prestando bastante atenção e compreender a nossa proposta, você ficará grato a este canal por lhe trazer essas informações. Eu inicio informando algumas coisas que são essenciais para a compreensão do que é essa doença e como nós podemos fazer para evitá-la e para cuidar dela se nós já formos portadores da mesma. Para entender o câncer, é preciso nós entendermos, nós lançarmos um olhar para as nossas células. A célula está para o nosso corpo, assim como um tijolo está para a parede. É claro que grosso modo, porque a célula é viva. O nosso corpo contém aproximadamente 70 a 80 trilhões de células. Claro que isso é uma estimativa porque ninguém parou para contar. Desse volume extraordinário de células, que são microscópicas, a metade, um pouco mais ou um pouco menos, é do DNA nosso, é do DNA da pessoa humana, que herdou dos antepassados, e a outra metade, um pouco mais ou um pouco menos, é constituída por micro-organismos. Quer dizer que o corpo humano, este organismo aqui, é uma comunidade de células humanas, as minhas, e de uma população enorme de micro-organismos. As nossas células, as células humanas, elas têm uma característica bem interessante. Elas são substituídas constantemente. Aquelas que têm contato com o mundo externo, por exemplo, da pele, ou que forram o meu aparelho digestivo, ou que forram o meu aparelho respiratório, essas então têm uma vida curtíssima. Elas vêm, fazem o serviço delas e por apoptose, que é um suicídio, elas são encaminhadas à morte por uma solicitação implícita do corpo humano. Outro conceito que é fundamental, então nós temos esse conceito que a célula, ela é renovável, ela dura muito menos do que o corpo, ela é cíclica, ela tem um ciclo. Nasce, executa sua função, morre e é substituída por uma célula nova. Assim como esta árvore aí, perde todas as folhas para se renovar, assim é o nosso corpo. Existe um outro conceito que também é indispensável para nós compreendermos o câncer. Toda vez que nós respiramos, nós somos seres aeróbicos. O oxigênio oxida ou a glicose ou os lipídios, e desta oxidação é extraída a energia que mantém o nosso corpo em funcionamento. Isso acontece na mitocôndria, que é a nossa usina de energia. Está no citoplasma da célula. Quem se lembra mais ou menos da célula, está no citoplasma da célula. Então, ao respirarmos, trazemos oxigênio, o oxigênio oxida a glicose ou o lipídio e daí extrai a energia. Só que existe um porém, não é 100% eficaz, é muito próximo de 100%, mas não é 100%. Neste processo de geração de energia através da oxidação, há sempre fisiologicamente, naturalmente, sem que isso caracterize uma doença, há a formação de radicais livres. Todo mundo aí já ouviu falar em radicais livres? Mas acontece assim, eu respiro, o oxigênio vai oxidar a glicose, vai oxidar o lipídio, vai gerar energia, mas uma parcela desse processo gera radical livre. É claro que o nosso corpo, ciente disso, é capaz de anular esse radical livre, porque o radical livre é um desastre para a nossa célula. O nosso corpo produz substâncias antioxidantes e equilibra o processo. Produz radical livre,
nós com o antioxidante equilibramos a balança e não há prejuízo para a célula. Mas digamos que por um motivo que neste momento nós não vamos discutir, há uma produção exagerada de radicais livres. Os radicais livres vão ao núcleo da célula e promovem uma mutação no DNA. O DNA é como se fosse o livro de receita da vida. É no DNA, cada página tem uma receita de produzir uma proteína que nos mantém vivos. Então o DNA é o livro de receita e cada gene é uma página. O radical livre em excesso, ele promove uma mutação no DNA. Ele altera, ele adultera a receita. Então essa receita gera uma célula doente. E esta célula não gosta de obedecer à lei. A lei é: a célula nasceu, executou a sua função e morre para ser substituída por uma nova. A célula que sofre uma mutação, ela não quer se submeter a essa lei da vida, ela quer se multiplicar. E ela vai se multiplicando. A nossa sorte é que nós temos ainda um segundo sistema de proteção, nós temos o sistema imunológico. O sistema imunológico vai reconhecer essa célula adulterada e vai destruí-la. Então, num corpo saudável, a respiração gera radical livre, o radical livre é contrabalançado pela produção interna de antioxidantes. Quando, por um motivo qualquer, ocorre um desequilíbrio, fica com muito radical livre e pouco antioxidante, nós temos ainda, gerando uma célula defeituosa, uma célula cancerosa, nós temos ainda um segundo mecanismo de defesa que é usar o nosso sistema imunológico. Mas digamos que tanto o radical livre alterou a célula e que o nosso sistema imunológico também não esteja muito bem e não seja capaz de matar, de destruir esta célula cancerosa. Ela começa a se multiplicar numa velocidade impressionante. Daqui a pouco é um carocinho, um nódulo, uma massa e nós temos aí o câncer. Então o câncer é uma falha do organismo na produção de radical livre em excesso e na dificuldade, na incapacidade do nosso sistema imunológico de combater esta célula e de destruí-la. Hoje, nós temos 4 ferramentas muito preciosas para tratar o câncer já instalado depois que tem o tumor. Pode ser cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, às vezes uma associação dessas 4 ferramentas. Nisso aí a medicina investiu muito, a ciência investiu muito e nós estamos muito bem nesse aspecto. Um outro aspecto que é chamado prevenção, na realidade é detecção precoce. Também avançou muito e é realmente um passo importante, há uma vantagem grande. Se eu estou cuidando de um jardim e encontro uma erva daninha lá iniciando, é mais fácil de eu destruí-la sem estragar o jardim. Então, pelo mesmo modo, acontece no meu corpo. Se é descoberto um câncer numa fase muito inicial, é fácil exterminar com estas células cancerosas sem grande prejuízo para o meu corpo. Mas aí não é prevenção, embora haja um equívoco. É dito que há uma prevenção, mas não houve prevenção. Houve uma detecção precoce, também muito bem-vinda e muito benéfica, mas ainda não é prevenção. E a prevenção, de fato, é o calcanhar de Aquiles do câncer. Pouco se fala, a ciência investe pouco, e é fundamental, se você não quer ter câncer, assim como eu não quero, existem modos de se prevenir. Para prevenir, eu preciso cuidar do terreno, eu preciso cuidar do solo, eu preciso cuidar do meu organismo. Primeiro, para quando houver uma geração de radicais livres maior, eu também ser capaz de produzir substâncias antioxidantes e meu corpo é capaz disso se ele estiver em boas condições. Mas, se vez por outra isso escapar e gerar uma célula defeituosa que começar a se multiplicar muito,
eu também tenho como melhorar o meu sistema imunológico para eu identificar esta célula e destruí-la. Nós vamos, ao longo das próximas semanas, quando tratarmos dos cânceres mais frequentes, nós vamos abordar muito esse lado preventivo também. O que eu posso fazer para eu não ter um câncer, para o câncer não se desenvolver em mim? Eu espero que o conteúdo deste vídeo, embora bastante técnico, tenha sido do seu gosto para a compreensão de todo o processo de formação de um câncer. Se foi, compartilhe com amigos, com familiares e se inscreve aqui no canal para nós nos encontrarmos aqui na próxima terça-feira, quando nós vamos dar prosseguimento a um estudo de todos os cânceres mais frequentes no nosso país, tanto para o homem quanto para a mulher. Aloha!